Você acredita que alguém pode chegar aos 30 anos sem nunca ter ouvido falar sobre Jesus? Pois é, não sei se você viu esse vídeo, mas foi o que aconteceu com a cantora Luísa Posse. Tem um vídeo dela circulando na internet, onde ela conta que só ouviu falar sobre Jesus quando já era adulta. Na verdade, ela tinha mais de 30 anos, isso foi recente. Acho que 2024, 2023 que isso aconteceu, e a Luísa teve a vida completamente transformada por essa experiência. Mas desde que eu vi esse vídeo, eu não consigo parar de pensar. Quantas pessoas à nossa volta nunca ouviram falar sobre Jesus? E o que é que a gente tem feito sobre isso? Eu lembro que quando eu me mudei de Pernambuco para Brasília, eu trabalhei num lugar e depois de um tempo eu fui transferida e eu pensei, era final de ano e eu queria dar alguma lembrança para aquelas pessoas que tinham trabalhado comigo. E eu pensei, o que é que eu posso dar, o que é que eu posso dar? Eu queria algo que fosse realmente relevante. Eu decidi comprar uma Bíblia para cada uma daquelas pessoas e eu fiz uma dedicatória para cada uma delas. Muitas eu sabia que já tinham Bíblia e outras eu não tinha a menor ideia. Eu não sabia se elas tinham ou não alguma Bíblia, se elas já tinham lido aquele livro. Mas uma das pessoas, ela ficou tão feliz, ela ficou tão impactada, que ela me procurou depois e disse assim: você acredita que ninguém nunca me deu uma Bíblia? Eu nunca tive uma Bíblia. E isso é mais comum do que a gente pensa. No vídeo da Luísa Posse, quando ela fala sobre esse testemunho dela, ela diz que não é que ela era uma pessoa totalmente afastada de todas as religiões ou de qualquer tipo de assunto sobre isso. Não, ela tinha ela tinha algum conhecimento, inclusive sobre algumas seitas e sobre algumas práticas, mas ela fala que sobre Jesus especificamente, ela percebeu que ela não sabia nada. E um dia, andando de carro e ouvindo uma pregação, ela diz que era uma viagem mais longa e a presença de Cristo encheu aquele carro. E ela teve, assim, a certeza de que era ele que estava ali com ela. E ela diz que depois daquele dia, a vida dela mudou completamente. Ela diz que passou a entender coisas como a paz que excede todo entendimento. Ela passou a entender expressões como Jesus está comigo, e porque ela sentiu a presença dele ali. Eu vou deixar o link desse vídeo dela aqui embaixo para vocês verem. Mas eu tô gravando esse vídeo para falar sobre Jesus. Porque se for o seu caso, se você nunca tiver ouvido falar sobre Jesus, eu quero que você ouça. Eu quero que a partir de hoje você diga que você já ouviu falar sobre Jesus. Em Lucas 19, versículo 10, eu vou ler aqui para você, traz uma definição muito fácil de entender quem é Jesus. Diz assim: era a história de Zaqueu, eu não sei se vocês conhecem, era a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. O publicano era uma espécie de cobrador de impostos daquela época. Era um homem muito rico e era um homem que ele era muito mal visto pelos judeus, pelo povo judeu e pelos religiosos da época. Mas quando ele soube que Jesus ia passar perto da casa dele, ele correu para ir ver Jesus. E por ser de baixa estatura, ele precisou subir numa árvore e ele chamou: Jesus, Jesus. E Jesus o viu. E Jesus disse que ele desceu para falar com Jesus e Jesus falou:
eu quero jantar na sua casa hoje. Jesus foi jantar na casa dele e quando Jesus estava lá, ele falou assim, Senhor, e isso já mostra que ele já sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus tinha autoridade, que Jesus era Senhor. Porque foi assim que ele falou. Senhor, a partir de hoje, eu quero corrigir a minha vida. Eu quero devolver todo o dinheiro que eu cobrei a mais, porque isso era uma prática que algumas pessoas tinham na época, né? Iam cobrar os impostos e cobravam os impostos mais caros. E aí ele fala assim, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, ele ia dar metade da riqueza dele aos pobres. E aquelas pessoas que ele tinha cobrado a mais, ele ia restituir 4 vezes o que ele tinha cobrado a mais. E aí Jesus disse a ele, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E continua, porque o Filho do Homem, que é ele próprio, é Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, com essa passagem, o que é que a gente vê? Quem Jesus diz que ele mesmo é? Quem ele diz que é? Quando a gente olha essa passagem, eu fiz uma anotação aqui em um dos meus devocionais e eu anotei o seguinte: quando Zaqueu esteve com Jesus, assim como no momento em que a Luísa teve esse contato com Jesus, quando Luísa percebeu que era esse Jesus que ela estava conhecendo, a primeira coisa que acontece é uma mudança de comportamento e uma ação. Então, passa a existir 2 pessoas, como eu era e como eu sou, agora que eu fui tocada por Jesus. Há uma necessidade, você sente uma necessidade muito grande de conhecer a Ele. E cada vez, quanto mais você conhece a Ele, mais você quer mudar. Por que eu preciso mudar, Natália? Porque você vai tendo consciência de quão errado nós somos, como nós somos pequenos, como nós somos pecadores, baseado nos critérios de Jesus, nos altos critérios do próprio Deus. E quando Jesus diz isso, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar, o que é que eu percebo? Por que ele veio buscar? Se ele veio buscar, é porque ele vai levar essa pessoa para algum lugar. E se ele veio salvar, é porque essa pessoa estava em risco. Porque só precisa de salvação quem está em risco. E o versículo ele segue dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então alguém está perdido, alguém está sob risco e alguém vai voltar com Jesus quando ele vier buscá-lo. Então é isso que Jesus faz. Jesus nos encontra, nós deixamos de estar perdidos, ele nos salva, nós deixamos de estar com a nossa vida em risco. E quando eu falo de vida, eu estou falando da nossa vida eterna, que não tem fim, é a vida do nosso espírito, não é a vida do nosso corpo. Até porque em várias passagens na Bíblia você vai ver que até os apóstolos foram mortos por testemunho que davam de Jesus, de que Jesus era Deus e que Jesus era Senhor e Salvador, e foram mortos, os seus corpos foram mortos, mas o seu espírito não. E ele vem para buscar, ou seja, há uma promessa de que ele vem buscar essas pessoas e vai levá-las para algum lugar. Então, esse é Jesus. Esse é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é aquele que
se fez homem, ou seja, ele veio a este mundo na forma humana de um bebê. Ele veio ao mundo como um bebê. Ele cresceu normalmente dentro de uma família normal, uma família que não tinha poderes especiais. Não, era uma família simples, uma família judia simples. Eles eram judeus, né? Jesus é descendente de judeus. E ele cresceu. Quando ele completou 30 anos, ele deu início ao seu ministério de pregar a palavra de Deus, ou seja, ele veio para buscar. Então, para buscar, ele precisava pregar a palavra. E que palavra era essa? Era a palavra da salvação. Ele dizia que todo aquele que tem sede, se buscar a ele, jamais sentirá sede. Que sede é essa, Natália? Você está falando de água, água que bebemos em casa? Não. Como ele mesmo diz, é uma água viva. Sabe aquele sentimento que você tem e você não consegue explicar de que está faltando uma coisa, falta uma coisa? E aí as pessoas tentam tapar esse buraco com coisas diversas, com comida, com vícios, com compras, com remédios. Mas esse buraco, ele nunca é preenchido, porque é uma fome e é uma sede e é um buraco que nada preenche. Porque esse buraco, essa fome e essa sede, eles têm um tamanho exato. Eles são do tamanho exato e do formato exato de Deus. Nós somos espírito que tem uma alma e que habitam um corpo. Esse espírito, ele nasceu antes de qualquer coisa no coração de Deus. E ele precisa voltar para Deus. Então, se nós somos um espírito que veio de Deus, imagine que aqui tem um fio invisível, transparente. E enquanto eu tenho um relacionamento com Deus, eu estou ligada a Deus por esse fio aqui. Mas se eu não tenho um relacionamento com Deus, esse fio, ele se parte. Quando ele se parte, Deus fica aqui, Deus continua sendo Deus, e eu vou viver a minha vida aqui. E aí, de onde se prendia aquele fio, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e vai formando esse buraco, que é o espaço onde só Deus vai conseguir preencher. E é sobre essa água que Jesus falava. E ele falava também sobre um pão. Ele falava que ele era o pão da vida. O que significa ser o pão da vida? Significa que ele é o alimento que fará com que a gente não sinta fome de nada. É você se sentir cheio dele. É todas as suas necessidades serem supridas pelo amor imensurável de alguém. E esse alguém é Cristo. E não há separação entre pessoas, porque Cristo ama todas as pessoas. E aí é difícil para a gente acreditar, porque como assim Jesus ama todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que são más, mesmo aquelas pessoas que cometem crimes, mesmo aquelas pessoas que fazem coisas tão ruins? Sim, Jesus ama até essas pessoas. E o que mais que Jesus nos dá quando a gente o conhece e quando a gente decide, quando a gente se rende a esse amor, a conhecê-lo mais e mais? Ele nos traz o perdão pelos nossos pecados. É por isso que ele pode amar quem muito erra, quem muito peca. Porque ele pode dar, ele é o único que pode dar o perdão aos pecados. E perdoar os pecados, entenda bem, não é livrar as pessoas das consequências terrenas do seu erro, tá?
Então, se a pessoa cometeu um crime perante as leis do seu país, se a pessoa, por exemplo, MATAR, outra pessoa, e se arrepender, ela pode se arrepender. Perante Cristo, ela será perdoada dos seus pecados. Mas ela terá que cumprir a lei dos homens. Ela terá, sim, que pagar pelo seu crime. Porque o perdão de Deus, ele não anula o cumprimento às leis terrenas. É como se a alma daquela pessoa precisasse de perdão e o corpo físico, a identidade natural daquela pessoa precisa pagar por aquele erro. E o pagamento é o cumprimento à lei. Já o perdão, que é o perdão da alma, o perdão do espírito, ele é concedido por Jesus. Então imagine, ainda que aquela pessoa seja condenado a muitos anos de prisão, há uma diferença muito grande entre você cumprir uma pena conhecendo a Jesus e sabendo que você foi perdoado por Jesus dos seus pecados e tendo a oportunidade de tê-lo com você todos os dias, inclusive durante o cumprimento daquela pena, e outra pessoa que simplesmente cometeu o mesmo crime e vai cumprir uma mesma pena, mas que não conhece Jesus. Que esperança há para essa pessoa? Nenhuma. Então, Jesus é essa pessoa. Jesus é esse que se deu por nós. Jesus é esse que se dá por nós diariamente e que na palavra ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entregar a vida a Jesus, decidir obedecer aos mandamentos que Jesus nos ensina, não vai nos livrar de ter problemas, mas garante que não vamos passar pelos problemas sozinhos, nunca mais. Nunca mais. Independe de quem possa ter abandonado você. Independe de quem possa ter ferido você. Independe de quem possa ter errado com você. Você jamais estará sozinho, você jamais estará sozinha. Então, era sobre esse Cristo que eu queria falar para você hoje. Porque depois que eu vi aquele vídeo da Luísa, eu fiquei muito impactada. A Luísa é uma pessoa que sempre teve acesso a muita informação, então é quase inimaginável que ninguém em mais de 35 anos de vida tenha chegado para ela e tenha falado desse Jesus para ela. Como assim? Ela não morava em Marte, ela morava na Terra. Quantos cristãos passaram por ela? Quantos cristãos passaram por ela, tiveram a oportunidade de tirar uma foto com ela, de dar um bom dia, de falar alguma coisa, e nesse tempo podiam ter falado de Jesus e nunca falaram de Jesus para ela. Então nós que somos cristãos precisamos tomar para nós essa responsabilidade. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, porque pode ser que nós sejamos a última oportunidade que essa pessoa vai ter de ouvir falar de Cristo aqui na Terra. E nós vamos dar conta disso. Nós vamos dar conta disso se nós não falarmos para pessoas que Deus colocou na nossa vida e que o Senhor esperava que nós falássemos de Jesus para essa pessoa. A Luísa, ela ouviu através de uma pregação e ela foi tocada, ela se rendeu e ela teve a sua vida transformada. E essa história, ela revela o quanto que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como cristãos. Não guardar a mensagem só para nós. Ela não é só para a gente. Nós precisamos compartilhar o evangelho em cada oportunidade. E aí eu quero saber, o que você faria se alguém dissesse a você que nunca ouviu falar sobre Jesus? Se você soubesse que tem alguém no seu trabalho ou na sua faculdade, na sua escola, no seu prédio, que tem alguém que nunca ouviu falar desse Jesus, do Jesus que salva, do Jesus que cura, do Jesus que ama, do Jesus que acolhe.
do Jesus que deu a vida por nós, o que você faria? Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas e quem precisar dessa reflexão, manda esse vídeo para ela. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.